Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Defesa do Consumidor, realizado semanalmente pela ADECO. Este espaço é dedicado à promoção da cidadania e à defesa dos direitos e interesses dos consumidores cabo-verdianos, reforçando o compromisso da ADECO com uma sociedade mais justa, informada e participativa. Acreditamos que somente uma sociedade unida e bem instruída sobre os seus direitos e deveres é capaz de provocar grandes mudanças. Portanto, fique na nossa companhia nesses próximos minutos e seja um consumidor ativo, consciente e informado. Para o programa de hoje temos os seguintes títulos em destaque. 14 de novembro, Dia Mundial da Diabetes. A nutricionista Ira Lima fala da importância da alimentação na prevenção e controlo da diabetes. Os avanços tecnológicos e a inclusão é o tema a ser abordado na rúbrica Acreditar para Incluir. Informação Jurídica responde quais os direitos e deveres dos avós em relação aos netos. O Dia Mundial da Diabetes é celebrado todos os anos a 14 de novembro e tem como objetivo aumentar a consciencialização da população sobre a doença e promover a sua prevenção e o controlo em todo o mundo. E para assinalar esta data, repomos no programa de hoje a rúbrica Consulta com o Especialista, onde a nutricionista Ira Lima aborda a importância da alimentação na prevenção e controlo da diabetes. Educação nutricional é de fazer parte daquele tratamento, né? E também, claro, na prevenção. Então, quando nós falamos em educação nutricional, nós esperamos mais uma forma de munir a pessoa, de dar mais armas, de ele conseguir cuidar, de ele fazer um autocuidado através da alimentação para a prevenção de qualquer tipo de doenças. Isso inclui diabetes. Se não saber direito o que é que nós temos que comer e a maneira que nós temos que comer, nós prevenimos de doenças como a diabetes. Bom, que tem um alimento, não está a dizer que é específico para tratamento de diabetes. Não tem que alimentos que podem ajudar e que podem piorar nossa condição enquanto diabéticos. Que alimentos não podemos usar a nosso favor? Por exemplo, não tem canela que ajuda a controlar aquele índice glicêmico quando está a consumir alimentos. Não tem frutas, por exemplo, dependendo do tipo de fruta também, e hortaliças cruas é que pode trazer-nos mais fibras, e fibras é um aliado na nossa alimentação para combater níveis altos de açúcar no sangue. Não tem alimentos como a chia, linhaça, frutos secos, por exemplo, nozes, que também trazem-nos mais nutrientes e de uma forma saudável é que tasbi nos açúcares que na sangue. Bom, cada alimentação tem que ser variada, equilibrado, adequado para aquela pessoa. Ele tem que balancear tudo que é grupo de alimentos, então não começa a excluir nenhum tipo de alimentos, modo a pessoas pensar que carboidratos tem que ser proibido, por exemplo. Então é só equilibrar tudo que é grupo de alimentos de uma forma harmoniosa, não te conseguir trazer vários nutrientes de uma forma saudável para aquele diabético conseguir comer de quase tudo um pouco. Sempre preferindo que os alimentos mais natural possível, menos processados, porque nós sabemos que quando não tem alimentos processados industrialmente, não tem mais adição, por exemplo, de açúcares, que é uma coisa que não te quer evitar, então não te evita usar aqueles alimentos processados. Com certeza, aquele acompanhamento de uma nutricionista é super importante, porque não tem que estar sempre a adequar aquela dieta, aquela alimentação daquele paciente. Então, quando não te trata de diabetes, não tem 3 pilares importantes, não tem aquele acompanhamento médico, tem aquele tratamento farmacológico, não tem aquela parte de uma nutricionista que vai fazer aquele acompanhamento dietético, ou seja, vai ajustar a dieta àquele paciente, e não tem aquela parte de educação física, que é também muito importante, não pode negligenciar, não tem que fazer atividade física, não tudo faz nas vidas, doentes ou não, então não tem que os 3 pilares lá assim, que é para tratamento do diabético. A mensagem que me queria deixar ali é que não tem que usar a alimentação a nosso favor, não evitar a pensar que o facto de nós estar saudável hoje não quer dizer que nunca não deve ficar doente, não tem que pensar no nosso futuro, não querer envelhecer com saúde, então não querer estar
com saúde no nosso dia a dia, de fazer tudo atividades de forma normal, então não tem que pensar nisso, não tem que alimentar de forma saudável e nunca deve olhar a alimentação saudável como uma coisa chata e monótona. Não poder procurar ajuda de um profissional caso não tiver que as ideias ali, sim, que é para poder melhorar nos hábitos e daí a prevenir várias doenças, incluindo diabetes. A inovação tecnológica tem-se mostrado um dos maiores motores de transformação social nos últimos anos em diversas áreas de domínio humano. A junção entre a inovação e a inclusão oferece soluções poderosas para reduzir desigualdades e criar oportunidades mais igualitárias. Nesta edição da rúbrica Acreditar para Incluir, a socióloga Neila Delgado fala-nos sobre os avanços tecnológicos e a inclusão e quais são os seus impactos. Olá, sejam bem-vindos à rúbrica Acreditar para Incluir. Hoje vamos falar sobre avanços tecnológicos e a inclusão e quais são os seus impactos. Vivemos hoje a década de maior aceleração tecnológica da história. Inteligência artificial, telemedicina, ensino remoto, automação. É impossível negar os ganhos. Hoje em dia, é possível uma consulta médica acontecer à distância, pois evita as filas e custos. Um estudante em ilhas ou zona rural pode assistir às aulas da universidade. Pessoas com deficiência visual ou motora conseguiram acesso sem precedentes ao mundo do trabalho graças à acessibilidade digital. Empregos remotos permitiram novas fontes de renda fora da capital. Neste caso, quando bem usada, a tecnologia não é apenas ferramenta, é uma ponte social. Além disso, quem não tem dados móveis, smartphone ou literacia digital fica excluído da conversa e da oportunidade. Nasce um novo tipo de desigualdade invisível. É mito achar que basta ver tecnologia para ver inclusão. Inclusão digital é obra de decisão de políticas públicas, de acesso universal à internet como direito básico, formação digital para quem ficou fora da primeira onda de inovação, plataformas e serviços desenhados com critérios de acessibilidade e, sobretudo, participação das pessoas afetadas nas decisões tecnológicas. O grande desafio não é travar o avanço, mas garantir que ele seja inclusivo e responsável. Isso passa por educação tecnológica, investimento em inovação e políticas públicas que protejam os cidadãos. Ou seja, a tecnologia deve estar ao serviço das pessoas e não o contrário. A tecnologia aproxima quem está longe. Pais imigrados fazem videochamadas diárias com os filhos. Relações familiares não esperam mais um ano para um abraço. Em muitos casos, a tecnologia não esfriou o afeto, ela o prolongou. Mas também mudou a textura das relações. Ficamos hiperconectados no ecrã e desconectados na mesa. Conversas profundas perderam espaço para mensagens rápidas. Likes substituíram reconhecimento real. E a comparação constante nas redes criou uma nova solidão. Gente rodeada de contactos e mesmo assim sentindo só. O conflito é outro. Hoje, bloqueamos em segundos quem antes precisaríamos aprender a negociar no olhar. Estamos perdendo a relação interpessoal. Por isso, a pergunta não é usar ou não usar, mas como usar sem perder o humano. Cabe a todos, governo, sociedade civil, escolas, famílias, empresas, decidir que tipo de futuro queremos construir.
Quais os direitos e deveres dos avós em relação aos netos? Uma questão a ser esclarecida com a jurista Dirlene Miranda na rúbrica Informação Jurídica. Em Cabo Verde, o papel dos avós na vida dos netos encontra fundamento jurídico no Código Civil e na Constituição da República, ainda que de forma indireta, refletindo o valor social e afetivo da família como núcleo fundamental da sociedade. A lei reconhece a importância da convivência intergeracional e, em situações específicas, atribui aos avós direitos e deveres que visam proteger o bem-estar e o desenvolvimento integral dos menores. Os avós gozam do direito de acompanhar o crescimento e o desenvolvimento dos netos enquanto menores, sendo-lhes conferida prioridade na guarda das crianças em casos de inibição do poder paternal dos pais, desde que não existam circunstâncias especiais que desaconselham tal medida. Essa norma traduz-se no princípio da solidariedade familiar, reconhecendo a importância do vínculo entre avós e netos e o papel protetor que os ascendentes podem desempenhar em contextos de fragilidade parental. A lei estabelece que o exercício do poder paternal deve ser sempre orientado pelo interesse superior da criança, o que inclui o direito do menor de manter relações significativas com a sua família alargada, entre a qual se inserem os avós. Assim, ainda que os avós não detenham automaticamente o direito de visita ou convivência formalmente previsto na lei, a proteção do interesse do menor pode fundamentar judicialmente o reconhecimento desse direito, quando se demonstrar que o convívio familiar é benéfico ao desenvolvimento afetivo e psicológico da criança. Por sua vez, a Constituição reforça esse entendimento ao estabelecer que a família é o elemento fundamental e natural da sociedade e deve ser protegida pelo Estado e pela sociedade. Esse princípio garante que a convivência familiar, incluindo os laços intergeracionais, é um valor a ser preservado e promovido, cabendo às instituições públicas adotar medidas que assegurem a continuidade e a estabilidade das relações familiares. No entanto, é importante destacar que, em condições normais, os deveres de sustento, educação e guarda recaem prioritariamente sobre os pais, titulares do poder paternal. Os avós apenas assumem tais responsabilidades de forma subsidiária, isto é, quando os pais não puderem cumpri-las por motivos de incapacidade, ausência, falecimento ou decisão judicial de inibição do poder paternal. Nesse contexto, o papel dos avós passa a ser de suporte e substituição, garantindo que os netos não fiquem desprotegidos e que a continuidade dos laços familiares seja mantida. O ordenamento jurídico reconhece implicitamente o direito dos avós à convivência com os netos e, de forma expressa, a sua prioridade na guarda quando os pais estão impedidos de exercer o poder paternal. Embora ainda falte uma regulamentação específica sobre o direito de visita e convivência familiar dos avós, os princípios da proteção da família e do interesse superior da criança permitem fundamentar judicialmente a defesa desses vínculos. Dessa forma, os avós exercem um papel de grande relevância moral e jurídica, suplementam e protegem a função parental, transmitem valores e afeto e asseguram a continuidade da estrutura familiar, sempre com base no princípio do melhor interesse do menor e no dever constitucional de proteção à família.
E assim terminamos o Defesa do Consumidor desta semana, mas a ADECO continua disponível para ouvir reclamações, esclarecer dúvidas e apoiar todos os consumidores cabo-verdianos através dos contactos ao lado. Podem também acompanhar o nosso trabalho nas redes sociais, Facebook e YouTube, ler a nossa coluna no jornal Terra Nova e escutar-nos nas 14 rádios parceiras. Seja um consumidor consciente, informe-se, reclame e participe. O programa Defesa do Consumidor volta na próxima quinta-feira.